A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário Momento com Deus e hoje a meditação é no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e 14. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está contigo, varão valoroso. Com a força que tens, vá libertar Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem o está enviando? Muitos anos tinham se passado desde que Israel havia realizado a travessia do Mar Vermelho. Haviam-se passado muitos anos após Deus ter dado grande livramento ao seu povo, livrando Israel dos egípcios, da opressão dos egípcios, e também quando Deus abriu caminho para que os filhos de Israel pudessem passar a pés enxutos e confirmando na vida do seu povo grande livramento. Muitos anos haviam se passado em que o povo que antes estava longe do Senhor, mas quando estavam no Egito sofrendo, sendo subjugados por Faraó, se voltaram para Deus, clamaram, e Deus levantou Moisés para que pudesse libertá-los da casa da servidão, da opressão na qual estavam vivendo. E eles saíram do Egito, saíram com mãos levantadas, grande foi a vitória da parte de Deus em favor do seu povo. Mas eles tiveram que caminhar pelo deserto, eles tiveram que enfrentar grandes perigos. Faraó ao encalço deles, estiveram cercados porque dos lados estavam os montes, atrás Faraó com seu exército e à frente estava o grande mar. Mas Deus deu grande livramento ao seu povo, confirmou o que prometeu quando eles estavam preocupados, muitos até murmurando, dizendo que Moisés os havia tirado do Egito para morrerem no deserto, mas Deus prometeu livramento, dizendo para que aquele povo se aquietasse, que ele concederia o grande livramento a eles, e os egípcios que estavam vendo nunca mais os veria. E Deus abriu caminho no meio do mar, seu povo passou, e Deus fez com que o exército egípcio descesse às profundezas, para confirmar o livramento em favor do seu povo. E muitos anos haviam se passado, e esse mesmo povo que conhecia Deus, eles conheciam, muitos não tinham visto, não estavam quando Deus abriu o caminho no meio do mar, mas tinham ouvido falar das maravilhas de Deus e tinham presenciado outros livramentos, sinais da parte de Deus, mas também esse outro povo, eles se desviaram, se afastaram de Deus, se apostataram, preferindo o pecado, e quando isso fizeram, eles sofreram as consequências dos erros que cometeram, eles foram dominados e oprimidos por inimigos. E os inimigos atuais desse povo eram os midianitas. E eles já não suportavam mais o sofrimento, porque plantavam e não conseguiam colher. Quando plantavam, vinha o inimigo e destruíam tudo que haviam semeado, e o que eles conseguiam colher, eles levavam com eles o que o povo conseguia colher.
e aquilo que havia plantado, grandes plantações, tudo que havia semeado, eles entravam, pisoteavam, destruíam tudo. E eles, quando menos esperavam, eles enfrentavam grande sofrimento, porque quando menos esperavam, os medianitas entravam e levavam tudo que eles possuíam. Chegou um tempo em que o povo de Israel, eles viviam sobressaltados, com medo, porque a qualquer hora o inimigo podia chegar. Eles já não tinham mais paz. Eles não tinham paz porque o inimigo chegava e destruía o que eles conseguiam plantar. Aquilo que conseguiam colher, o inimigo levava. Eram os medianitas que estavam oprimindo o povo de Israel. E em meio ao sofrimento, eles tinham que se esconder em cavernas, esconder o pouco que colhiam nas cavernas. Era uma situação de grande, vivia uma situação, podemos dizer, de medo, não tinham paz, não tinham sossego. Não foi fácil para o povo de Israel estar enfrentando aquela situação, mas o que estavam passando era consequências dos seus erros, dos pecados que estavam cometendo. Por isso estavam sendo oprimidos pelos medianitas. E em meio ao sofrimento, não suportando mais ter que se esconder em cavernas, não suportando mais ter que ser oprimido pelos inimigos, a qualquer hora chegavam, os oprimia, os atormentavam. Eles não queriam mais viver naquela situação. Então se lembraram de quando serviam ao Senhor, andavam na sua presença, Deus era com eles e os abençoava, os livrava também dos inimigos, dos opressores. Começaram a se lembrar das maravilhas de Deus em favor do seu povo na terra do Egito, os tirando do Egito, da casa da servidão, dando grande livramento, os livrando de Faraó e do seu exército, guardando, cuidando do seu povo. Então eles reconheceram que haviam falhado e se voltaram para Deus. E quando se voltaram para Deus, clamaram, suplicaram a Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia devido aos seus erros e falhas. Se voltaram para Deus de todo o coração, para que novamente pudessem servir a Deus com fidelidade. E Deus recebeu o clamor do seu povo, o clamor do povo de Israel chegou até Deus. E Deus, então, ele escolheu alguém para que alguém teria que ser usado como instrumento, um canal para libertar o povo de Israel. Foi quando o anjo de Deus, o Senhor enviou o anjo para falar com Gideão. Gideão pertencia ao povo de Israel. Gideão, ele foi escolhido e o anjo foi visitá-lo. O anjo foi visitar Gideão. Gideão ficou espantado diante do que aconteceu, porque ele era as suas terras, o seu povo, a sua tribo era menor, considerado mais fracos. Outros possuíam mais bens, riquezas. Para Gideão poderia outro ter sido escolhido e não ele. Mas o importante é que quando Deus ele chama alguém para realizar a sua obra, para executar a sua obra, Deus ele não olha se é o menor, ele não olha se tem condições para isso, porque é ele que capacita para que a sua obra seja realizada. E Deus, ele sabia que poderia contar com Gideão. Ele poderia contar com ele. E para o Senhor não importava que ele pertencia à menor tribo.
podemos dizer, de Manassés, como ele disse ao anjo que falou com ele. Mas para que vocês entendam, vamos meditar na palavra de Deus. Quando o anjo ele apareceu e falou com Gideão. Gideão ele foi pego de surpresa. Ele jamais pensou que poderia ser escolhido por Deus. A palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, Juízes capítulo 6, versículo 12. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, talvez esteja na sua Bíblia, a minha tribo. Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei contigo, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Isso nos faz entender que Deus, ele escolhe e já capacita para que seja realizada a obra para a qual ele nos chamou. Ele não estava olhando se Gideão pertencia a uma tribo menor ou considerada de menos importância para o povo de Israel, ou se também ele era o menor da sua família. Deus, ele olhando para Gideão, ele sabia que poderia contar com ele para que ele realizasse a obra que ele o estava chamando para realizar. E Deus disse que seria com ele que ele derrotaria todos os midianitas como se fossem um só homem. Tudo muda quando é Deus que está à frente, quando é Deus que escolhe, tudo muda quando é Deus que entra na batalha, entra na peleja. E Gideão disse, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja contigo, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Asbiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai,
aquele de 7 anos de idade despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça o altar para o Senhor, para seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Entendemos nessa mensagem, nesses versículos da palavra de Deus, que Deus escolheu, capacitou Gideão, porque Deus sabia que podia contar com Gideão para realizar a sua obra. Deus, ele olha para o coração e ele sabe quando ele pode contar com alguém para que sua obra seja realizada. Ele sabia que poderia contar com Gideão, que ele estaria disposto a seguir as suas ordens. E Deus, ele quer contar com homens e mulheres que estejam dispostos a seguir aquilo que ele ordenar. Não o que os homens querem ou muitas vezes nós mesmos queremos, mas sim aquilo que Deus determina. E Deus encontrou isso em Gideão. Ele sabia que poderia contar com ele. Era o menor da sua casa, do seu povo. A sua tribo também era a menor. Mas Deus, olhando, ele encontrou no coração de Gideão um coração disposto a servi-lo e sabia que ele teria coragem, estaria disposto a fazer tudo que o Senhor lhe ordenasse. E Deus, ele quer homens e mulheres dispostos a fazer o que ele ordena, disposto a seguir o que ele determina. Deus sabia que podia contar com Gideão. E ele também hoje ele está perguntando se ele pode contar conosco, se estaremos dispostos a realizar o que Deus determinou para nós. Capacitar, ele capacita. Não precisamos nos preocupar com isso. Gideão se preocupou. Gideão pensou: a minha tribo é a menor. Eu sou menor também da casa de meu pai. A minha tribo é a mais simples, a mais humilde. Mas Deus olhou para Gideão e ele encontrou em Gideão o que ele queria. E Deus também está olhando para ver se encontrará em nós o que ele quer. Se encontrará em nosso coração, de forma que no nosso coração possamos demonstrar que estamos dispostos a fazermos o que ele nos chamou. Deus, ele quer encontrar no nosso coração, quer que tenhamos um coração, sim, disposto a realizar a sua obra. Deus encontrou em Gideão o que ele queria. Ele sabia que por meio, através de Gideão, ou usando como um canal, ele poderia livrar o seu povo das mãos dos medianitas, das mãos do inimigo que queria destruí-los. E Deus, ele quer também poder contar conosco, que estejamos dispostos a realizar a obra que ele determinou realizar por nosso intermédio. Não é preciso se preocupar, porque Deus capacita. Gideão estava ali com medo, estava preocupado. A sua tribo era menor, ele também era o mais novo da sua casa. Haviam tribos que, para ele, pessoas de tribos que tinham mais condições, porque era menor a tribo a qual ele pertencia.
mas Deus ele estava olhando para o coração de Gideão. Ele sabia que poderia contar com ele para libertar o seu povo das mãos dos medianitas. O que Deus se agrada é quando ele olha para o homem, ele olha para a mulher e sabe que pode contar com aquela vida, que sabe que estarão dispostos a se colocar à sua disposição para realizar a sua obra, estarão dispostos a seguir o que ele ordena. E Gideão estava disposto a seguir o que Deus estava ordenando. E ele seguiu o que Deus estava ordenando. E através dele, Deus livrou o povo de Israel das mãos opressoras dos medianitas. Não por seu próprio mérito, por sua capacidade, mas o Deus que escolhe, ele capacita, e ele escolheu e capacitou Gideão para uma grande obra. E Deus também ele está falando conosco por meio dessa palavra, dessa meditação. Ele também tem escolhido em nossos dias, hoje, homens e mulheres, mas ele quer que sejam homens e mulheres dispostos a realizar aquilo que ele determinou, a realizar uma grande obra, dispostos a realizar uma grande obra para Deus. É isso que Deus está olhando e está procurando homens e mulheres que se coloquem à sua disposição, homens e mulheres que sejam corajosos. Gideão demonstrou coragem, o que agradou a Deus, porque ele estava, o pouco que ainda restava para que ele pudesse levar para sua casa o alimento, o pouco que restava, ele estava ali preparando. Ele estava no lagar, mas ele estava, a palavra de Deus diz, malhando, preparando o trigo. E o lagar é o lugar de preparação das uvas. Ele estava ali para se esconder e preparar o pouco do alimento que ainda tinha para levar para sua família. Para isso foi necessário ter muita coragem, porque os medianitas oprimiam o povo de Israel. E a qualquer momento, a qualquer hora, eles chegavam, destruindo tudo que pertencia ao povo, e o pouco que eles conseguiam colher, eles levavam também. Precisou ter muita coragem, foi necessário muita coragem para Gideão estar ali. E Deus, ele viu no coração de Gideão, olhando para o seu coração, que poderia contar com ele, poderia usá-lo como instrumento para libertar o seu povo. E o Senhor também, ele está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a se colocar, sim, para fazer a vontade de Deus, para realizar a sua obra. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem, estejam dispostos a obedecer-lhe e a fazer aquilo que ele ordena, a realizar a obra que ele chamou para realizar e que ele vai capacitar para que essa tarefa, para que essa obra seja realizada. Vamos nesta noite buscarmos a Deus, pedirmos a Deus que através do Espírito Santo ele nos capacite. Pedimos a Deus porque não vai ser por nosso mérito ou capacidade própria, carnal, mas sim através da capacitação de Deus por meio do Espírito Santo é que estaremos preparados para realizar a obra do Senhor, a missão que o Senhor tem nos confiado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, suplicamos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, a interceder por nós junto ao Pai, e que seja o Teu Espírito Santo também a nos capacitar para realizar a obra do Senhor, a nos dar sabedoria,
a nos preparar, ó Deus, para realizarmos a tua obra. Espírito Santo de Deus, toma a direção, nos capacita, nos conceda graça, nos conceda unção, nos fortaleça, venha nos revestir com teu poder, venha nos usar em tuas mãos como instrumento teu, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos permitindo, estarei na live O Grande Clamor da Madrugada. Convido vocês para a live da madrugada, no horário das 3 da madrugada, para meditarmos na palavra e buscarmos juntos a face do Senhor através da oração. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Vamos buscar ao Senhor, tirar alguns minutos do nosso descanso para buscarmos a Deus pelas madrugadas. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.